Senhores internautas, boa tarde. Eu sou a Avalinda das Graças Pinto Guimarães, aquela que ofertou para vocês o curso de Aprender a Ser na Comunicação Inter e Intrapessoal. Estamos agora projetando para vocês organizadamente a terceira aula. É um prazer estar construindo esses conceitos que terem como presença todos os internautas interessados no tema. Mas eu vou então dar uma continuidade sobre a fecundação. Lembrem-se que eu falava que o cérebro infantil é capaz de registrar imagens mentais. E é desta forma. Assim que se inicia o processo de fecundação, a alta capacidade de adaptação do cérebro humano está presente, então, desde a sua origem. Logo nas primeiras semanas de vida, dentro do útero da mãe, é ali que se inicia o desenvolvimento do embrião gerado após a substância que foi injetada no útero, o espermatozoide, que foi o responsável pela nova vida. Então começa a organização desse sistema nervoso central por meio de um refinado mecanismo, por meio de movimentos muito sutis, muito leves, e da multiplicação celular deste ser. A vida então começa a ser projetada para ser um futuro homem ou mulher, com sexo masculino ou feminino. E é neste momento que as células começam a se diferenciar. As células começam a tomar corpo diferente, um crescimento diferente de identidade. Os sentimentos, então, que vão sendo desenvolvidos, serão responsáveis para o futuro ser de uma pessoa saudável, que nasça para esse mundo que nós temos, com todas as possibilidades de sobrevivência. São os sentimentos que temos dentro de nós, incutidos, é que nos dão essa sobrevivência. Mas eu chego mais próximo de dizer para vocês que é necessário nesse aprendizado a reflexão, autoconhecimento. Lembrem-se de uma frase bastante poderosa nesse nosso meio de caminhar para a construção do ser, a frase de Sócrates. Me chamou a atenção quando foi colocado em evidência num dos seminários que eu assistia. Conhece-te a ti mesmo. Nossa, foi a moeda que o professor docente colocou como uma justificativa para fazer as abordagens. Mas eu, nesse momento, vou mostrar para vocês que leves atitudes, histórias interativas, que levem ao autoconhecimento, a essa reflexão, podem nos ajudar. Caminha comigo nessa linha de raciocínio. Você que está do outro lado da tela, está visualizando, tem um momento de desligamento a partir de então. Com os olhos fechados, eu vou levá-lo a uma viagem dentro deste momento de processo de desenvolvimento do ser. Simplesmente memorizando. A respiração é responsável pela vida saudável do ser humano. Então, com os olhos fechados, mentalize. O meu cérebro respira. O meu cérebro espera pelo oxigênio que vem, penetrado pelas narinas da minha mãe, grávida, até o meu cérebro. Esse oxigênio que minha mãe respira vai fazer um caminho magnífico. Do cérebro, ele vai passando por todas as nuances dos mais finos
fios de conexão que vão ser o responsável pela minha memória. O bebê já tem esse mecanismo, esse movimento. Ele consegue visualizar, ele consegue interagir com o que houve de fora para dentro nas propostas esperançosas que a mãe coloca. Quando ela conta para todo mundo, eu estou grávida, eu tenho uma vida dentro de mim. Não estou sentindo ainda, é um ser muito pequeno. Nesse momento ele é um embrião. Nossa, meu filho vai nascer muito lindo, muito forte. Ele vai trazer muita alegria para a família, para os amigos, para a escola. E a respiração vai passando. Ela desce nas têmporas, na cavidade dos olhos, nas cavidades dos ouvidos. É essa respiração a que eu estou me referindo, muito oxigênio. E quando esse oxigênio é bem utilizado pela minha memória, com certeza eu vou ser um ser saudável intelectualmente falando. Eu vou saber discernir a minha vida e ser agente da minha construção de corpo, de órgãos, para poder, quando nascer, ter uma vida completa, saudável, pertinente, capaz de fazer eu vencer os desafios e avançar em todas as aprendizagens. É essa respiração que vem do meu cérebro. Ainda bebê, ele vai passando por todas as formações que já aconteceram no meu corpinho. Respire. Mentalize que essa respiração sua vai subir pelo canal nasal, vai passar pelas cavidades dos olhos e vai fazer o seu caminho normal, lubrificando, protegendo e dando vida a todo o seu corpo. Respire. E agora, aspire. O que você respirou e trouxe para dentro do teu ser, num movimento que você fosse apagando uma vela, vai pondo para fora. O que antes estava dentro fez a sua dinâmica de saúde e agora tem que ser expelido. Tente apagar a sua vela, fechando os lábios levemente e empurrando esse ar para fora. Você já fez o mais belo movimento, o mais seguro movimento para oxigenar teu cérebro. O bebê faz isso. E quando ele recebe ainda na placenta da mãe todas as possibilidades vitais para que ele cresça saudável. Tente mais uma vez. Respire. Segura a tua respiração e solte apagando a vela. Faça isso por 3 momentos. Eu indicaria que você fizesse antes de dormir, para ter uma noite tranquila, bons sonhos e acordar de bem com a vida no dia seguinte. Afinal, vale a pena usar a respiração. Se você assim fizer, você depois vai me contar um outro resultado. Se você estava me acompanhando desde o início, agora abre os olhos e sinta o que aconteceu com a sua respiração interna. Esta é uma das primeiras dinâmicas do relaxamento que eu faço durante o curso. Mas não fica só por aí, não. Se você fez, eu te pergunto, o que você sentiu quando eu fiz a proposta de você fechar os olhos? Foi fácil? Se você não conseguiu fechar os olhos, não se sinta frustrado. Afinal, tudo que é novo pra gente, o nosso corpo tenta relutar, tenta dizer não. Mas nas poucas palavras que aqui eu mencionei, alguma coisa ficou internamente em você. Tenta erguer a cabeça. Visualize qualquer ponto na parede onde você está.
na sua frente. Tente descansar o corpo agora. Se você está sentado, vire levemente a cabeça para a direita. Descansa um pouco. Traz ao centro e vira para a esquerda. Dá um tempo para você. Vem, centraliza. O que é que aconteceu com você? Conte para você mesmo primeiro. Oh, meu eu subconsciente. Eu consegui respirar como se fosse a primeira situação na minha vida, ainda dentro da minha mãe. Memoriza. Porque quando você fixa o teu olhar em qualquer ponto de uma parede, você está centralizando a tua atenção. Você está se preparando para ouvir tudo com qualidade. Você será capaz, muito capaz de resolver todos os problemas seus, de achar saídas. Portanto, a nossa situação dinâmica de vida não está fora do nosso corpo, está dentro. E até mesmo com essa dinâmica da respiração, você é capaz de sentir menos dores. Dizia meu pai quando eu estava em idade escolar: quando você sentir dor de cabeça, fecha os olhos, fotografe o que você tem de mais belo na tua imagem, no teu raciocínio. Memoriza. Ele foi um excelente educador, porque enquanto ele me educava, me auxiliava nas tarefas que eu tinha escolar, ele me passava em diálogo o que eu estou passando para você, internauta. Portanto, confia. Eu sou resultado de vários exercícios. E durante a minha fala, durante a abordagem de todos os temas que eu praticar, eu vou passar para vocês pequenos momentos de reflexão. Afinal, isso é muito bom. Obrigada pela participação. Nós vamos dar continuidade à aula de hoje. A criança, esse bebê, esse embrião, à medida que ele vai crescendo do seio da mãe, na célula mãe, ele vai fazendo com que a mãe também absorva um outro conhecimento que ela ainda não tinha. Ela vai vendo mudanças no seu corpo, são as mamas que crescem e ficam doloridas, são as reações de vômito, são reações de cansaço, de enjoo e a mudança de comportamento. A mãe, portanto, vai sentindo toda essa transformação. E o bebê agradece. O bebê vai dizendo para ele mesmo: meus pais são maravilhosos, porque ele ouve as vozes. Ele vai se autoprojetando porque ele vê todo o plano de sonho dos pais. A mãe dizendo: ele vai ser saudável, vai ser um médico, um dentista. Ela fala, passando as mãos na barriga, e essa energia externa vai para o bebê. Porque nós temos o nosso corpo todinho coberto por pele, com poros, que são pequenos orifícios na pele e que filtram a ansiedade, filtram o calor, o frio, enfim. A nossa pele traz para dentro da gente toda a energia externa, em forma de energia. Se o dia está bonito e tem luz, a criança se maravilha. É um dia saudável para passeio, a mãe passeia, a mãe passa informação. Oh, meu Deus! E se é dia de fazer exames, a ansiedade fala maior, a criança também se agita. Vamos entrar numa máquina? Vamos fazer um exame mais apurado? Tudo é projetado para dentro do útero da mãe, em forma do movimento que está acontecendo na vida desse bebê. E aí a gente se pergunta, eu me perguntei por muitos anos, com todos os cursos que me apresentavam na educação, eu ia ansiosa, esperando ouvir o que hoje eu estou passando para vocês. Uma linguagem flexiva,
aonde o meu ser pessoa pudesse contribuir, não somente reproduzir o conhecimento que me era passado. Engano. Poucos eram os autores, os docentes, que se detinham em falar desse ser humano biológico, mas faziam citações e totalmente passavam para outros temas, dizendo que o ser humano tem capacidade de aprender. E aí, quando eu voltava para minha área de trabalho, eu percebia que crianças estavam ali sentados 4 horas, tarde ou manhã, e que pouco aprendiam. Daí a minha ansiedade, a minha curiosidade e o meu investimento nessa pesquisa. Aí eu busquei a área biológica, a aula, o momento físico, o momento matemático, enfim, as experiências que estavam sendo colocadas ao mundo como possibilidade de aprendizado. Todo docente que era diferente, que vinha com a proposta, lá eu estava. Foram muitas horas de treinamento, mas eu cheguei a uma conclusão, que não foi perdido, porque tudo que foi colocado durante seminários, conferências, teleconferências, cursos presenciais, era um pouco da fala do meu pai lá nos meus 7 anos escolares, quando ele dizia: se você tem dificuldade, não desanime. No momento em que teu professor estiver sozinho, peça explicação para ele. Vá aprendendo você a sair desse desconhecimento, a ver o mundo, filha, a ter as luzes a teu favor. Essa fala do meu pai eu fui colocando nos livros de psicologia, de neurologia, de psiquiatria, enfim, fala dos médicos, na vida dos meus filhos, pois tem 3. Eu fui fazendo experimento. E algumas vezes eu propus para meus colegas, pessoas da minha convivência, que eu tinha um curso de autorrealização e autoconhecimento. Apareciam 10 na primeira aula, reduziam-se a 2 até o final do curso. E eu fui observando o medo do novo, o medo das descobertas, o medo de sentir-se instrumento de observação e de estudo. Eu tenho uma experiência muito boa para contar. Era 1970, eu ainda estava recém-formada no magistério, e uma mãe trouxe uma menina aqui para que eu alfabetizasse, porque ela estava em idade escolar e não conseguia ler nem o próprio nome. Uma ex-professora minha me deu como referência a possibilidade de treinar essa menina. Olha, que futuro grandioso me deu de pesquisa. Porque na primeira aula eu percebi que ela não se percebia uma criança. Eu percebi que ela não se percebia capaz de aprender como as outras da sua série. Eu percebi muitas outras situações já no primeiro momento. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Quando ela disse: eu vou brincar, professora, com você de minhoquinha. E começou a gesticular os dedos. Conto como se fosse hoje a primeira aula. E aí, à medida que ela ia brincando, que a minhoquinha faz ginastiquinha e coisa e tal, ela bateu o dedo na ponta da mesa, o dedo mindinho, e daí o mindinho. E aí começou a chorar. E disse: vai apodrecer meu dedo, eu não vou para casa hoje porque ele está vermelho, minha mãe é muito brava, não vai querer por curativo. Isso era uma tarde que ela estava aqui, nesse mesmo laboratório que eu estou. Qual não foi a surpresa quando eu sentei com ela, peguei-a no colo, pequena ainda, peguei o dedinho e disse para ela: sabe, quando o bebê está dentro da mãe, o mindinho nasce, porque até então não tem nada no nosso corpinho. Ela encostou a cabeça no meu ombro e eu fui contando essa mesma situação desse primeiro momento de um ser humano. Gente, com 2 meses, ela estava feliz, lendo tudo e me contando exatamente o que eu fiz com ela. De dizer que o bebê vê criar força na palma da mão e o dedinho vai estendendo
até ficar junto com os demais, que era o que ela fazia cantando a música da minhoquinha que fazia ginastiquinha. Esse foi o meu primeiro momento de experiência. E aí eu fui trazendo, eu fui enriquecendo com tudo que eu via de experiências com os temas desenvolvidos didaticamente nos cursos que eu frequentava. Hoje eu posso dizer com certeza e com conhecimento de que, enquanto ser humano não for valorizado como pessoa, nada poderá dar certo. Aprendizado algum será constante. Se hoje nós vemos vários alunos fazendo vestibular e passando, é o conteúdo que ele aprendeu. Mas se for para falar e pedir para que ele se explique como pessoa, ele não saberá fazer. Sonho. Eu sonho muito alto. Eu sonho que um dia a Discovery vai colocar em todas as escolas os biólogos da área de humanos, os contatos de ser humano vão colocar em todos os livros conteudistas, práticas, onde o aluno se veja construído, se veja instruído e se veja feliz, capaz de se autoprojetar na sociedade, na família, na escola e no mundo. Então, falar de comunicação interpessoal e intrapessoal, primeiro tem que mexer no coração do ser humano, ver quem ele é, se ele se autoconhece, ver se ele gostaria de se autopromover. E aí nós não teremos pessoas estressadas, doentes, e os ambulatórios e consultórios cheios de pessoas procurando remédio contra a ansiedade, contra doenças de estresse. Porque a cura não está fora, a cura está dentro. E é com exercícios de mentalização e de imagens mentais que o ser humano será capaz de se autocurar. Sem aprofundar muito, sem usar termos muito difíceis, mas usando células, tecitude de veias, o cérebro, fazer com que esse cérebro funcione a seu favor, fazer com que o cérebro dê chance de lá dentro ainda, na sua morfologia, no seu jeito de ser, encontrar saídas para resolver o problema da saúde do ser humano. Aí nós teremos uma qualidade melhor. E no momento em que tivermos nos livros essas citações, os alunos serão muito melhores. Os professores terão maior prazer em ensinar, porque vão saber que o que ele está pensando enquanto profissional não é uma fuga, não é um reforço, mas é a construção de um conhecimento. Eu primo pela construção de conceitos. Então eu gostaria que você, internauta, durante toda a minha abordagem, fosse acrescendo. Tudo que precisamos não está fora sobre a vida, está dentro. E aí o que vemos aí dessas violências escancaradas, com certeza as pessoas terão mudança de comportamento. Sonhe comigo, mas construa o seu conceito de que comunicar-se com os outros é antes comunicar-se com você mesmo. Daí a comunicação em aprender a ser é bem mais fortalecida, real, existente e necessária do que o aprender a ter. Senhoras e senhores ouvintes internautas, o meu muito obrigada pela atenção. Tenha uma boa tarde e luzes para a tua vida e trabalho. Obrigada.